Hoje tem café? Tem! Boa noite! Muito boa noite! Que tenhamos uma quarta-feira muito mais que abençoada, uma quarta especial para mim, uma quarta especial para você, que hoje finalmente estaremos aqui recebendo uma pessoa muito especial em nossas vidas, uma contadora de histórias, conhecida como Tia Belle, que trabalha, sabe onde? Na missão infantil. Isso mesmo. Sejam muito mais do que bem-vindos ao nosso café pedagógico. Isso mesmo. E se hoje é quarta-feira, hoje nós temos um tema muito especial e você vai pegar essa setinha aqui e vai começar a enviar para um amigo, para uma amiga, para alguém que você conheça que trabalha na área da educação, que trabalha no Ministério Infantil, que trabalha na missão infantil, isso mesmo, para que ele possa conhecer e desfrutar do conhecimento que Carbele vai trazer para a gente hoje. Isso aí! Então vamos pegar essa setinha e vamos começar a encaminhar para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente tem um apreço, para as pessoas que a gente sabe que vai se interessar por esse tema de tão importância, que é de suma importância. Deixa eu achar aqui, Tia Carbele, para eu poder enviar a solicitação, porque vai ser um prazer imenso recebê-la aqui hoje. Cadê? Achei. Isso, então vai enviando. Vai encaminhando para as pessoas que você conhece. Vai encaminhando para quem é mãe, para quem tem filho na missão infantil, para quem se interessa por essa área de contação de história. Afinal, a história, ela tem o prazer, o dom de envolver pessoas, de envolver vidas, de conectar histórias, isso mesmo. A história, a contação de história, ela cria laços, ela constrói pontes entre nós. E é isso que a gente tá aqui para fazer hoje. Sim. Deixa a tia Jaís abrir aqui rapidinho, que eu estou no computador, para poder achar um pouquinho do que iremos fazer hoje. Boa noite, Julipe! Pois é. Aqui, cadê? Deixa eu ver se eu achei Tia Belle. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Enquanto isso, vão encaminhando aí para quem vocês conhecem, que trabalha e que se interessa pela contação de história, pela missão no mundo infantil. Então, a nossa convidada de hoje, Tia Carbele Oliveira, ela é contadora de histórias, formação em pedagogia, com especialização em educação infantil, isso mesmo, formação em contação de histórias pela turma da Tia Tati. Eu também tenho o curso da Tia Tati, velho, que bom, mas é uma coisa em comum. Missionária consagrada na comunidade Doce Mãe de Deus, natural, e mora em João Pessoa, Paraíba. Então, com vocês, a nossa contadora de histórias paraibana, que vai chegar aqui com muito carinho para nos acrescentar um pouco mais. Ai, cadê Jesus? Deixa eu ver, Carbele, aqui achei. Faz e bem nossas vidas, faz e bem. Oi, Sueli, boa noite, seja muito mais do que bem-vinda. E com vocês, Tia Belle! Boa noite, sua linda! Até que enfim! Faz e bem. Seja muito mais do que bem-vinda ao nosso cafezinho pedagógico, isso mesmo! E como você está? Tô bem, graças a Deus. Que bom lhe conhecer pessoalmente, né? Virtualmente. Pois é, Belle. Sou muito feliz de poder te ter aqui hoje. Que possamos trocar figurinhas, que possamos contribuir na prática de nossos colegas, das pessoas que se interessam e que desejam compreender, conhecer um pouquinho
nesse cenário que é a missão infantil. Afinal, na missão, eu costumo dizer que a gente não ensina, a gente não conduz, a gente toca vidas. E sua história é muito linda. O mundo precisa conhecer. Então, Carbele, conta pra gente. Tan, 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 tan. Quem é Carbele Oliveira? Então, Carbélia Oliveira, ela é paraibana, como falou, né? Nasci em João Pessoa, Paraíba. Sou filha única e sou o professor de educação infantil. Mas antes de ser professor de educação infantil, eu trabalhava no comércio. Mas o que me chamava a atenção eram as crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, eu fui para a parte de educação, fiz vestibular para a educação. E aí, quando eu entrei na área de educação, a primeira experiência que eu tive foi com a educação infantil. Então, os estágios na educação infantil me incentivaram a permanecer na educação infantil. Então, faz mais de 10 anos que eu estou na educação infantil. Me formei e permaneci na educação infantil. Nesse universo de educação infantil, eu comecei com muito medo, porque eu não tinha, a princípio, experiência com crianças. Então, as crianças, elas percebem quando a gente tem medo. Então, elas choravam e eu me sentia insegura. E aí, quando eu comecei a estudar e a brincar com elas, né? E aí eu aprendi a ensinar brincando. Então, a partir do momento que eu entrei na história, entrei no universo das crianças, eu me identifiquei também. Então, muitas das vezes, aquilo que eu vivi com minhas crianças como professora foram coisas que, quando criança, eu não tinha vivido. Então, foi muito importante, muito especial para mim estar na educação infantil. Foi muita cura de vida para mim. Ai, que coisa mais linda, velho. Que coisa mais. Assim, delicada de te ouvir, leve, nos faz reacreditar nessa magia, no encantamento da educação infantil. Inclusive, tenho até aqui uma ex-aluna minha, que é Dalvanice Cavalcante, mãe de uma ex-aluna minha, que é Késia. Para estar aqui dizendo oi, tia Jaísa, eu tenho certeza que é Késia. Késia, é uma noite linda para ti, tá? E boa noite a vocês que estão aqui conversando com a gente hoje. Eu já quero informar que, infelizmente, eu vou precisar fechar um pouquinho os comentários para que a gente possa enxergar a nossa convidada bem, tá? Para que ela possa mostrar os seus recursos. Então, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, tem um balãozinho com uma interrogação desenhada. Aí você vai nessa interrogação e faz a sua perguntinha. Combinado assim? Para que todos possam ver, contemplar o trabalho de nossa colega, de nossa amiga, tia Belle. Então, deixa eu tirar aqui. Belle, o que você faz antes de contar uma história? Boa noite, tio Val! Olha ele! Pessoal, Sueli, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos vocês que estão chegando. Paz e bem. E Maria tá aqui. Quem tá perguntando para Maria, ela tá aqui. Ela tá só esperando terminar de conversar para poder ela querer falar também. Então, Isso. Eu tenho certeza que Maria vai chegar aqui trazendo pra gente muita alegria. Mas o que você faz antes de contar a história? Como é que você introduz uma história pra gente? eu antes não sabia. Sinceramente, eu passei muito tempo contando histórias e era assim, eu sempre gostei de dramatizar as histórias e fazer barulhos e caras e bocas. E isso as crianças, ai, tia, conta outra história para mim. Então, isso eu me destaquei assim em alguns momentos nas escolas que eu trabalhava por esse entusiasmo em ler uma história. Mas aí, dentro da pandemia, quando eu comecei a fazer o curso de contação de história por incentivo da escola que eu trabalho, a minha coordenadora, e aí eles me ensinaram que existe uma técnica para contar história, existe um começo, um meio e um fim. Foi daí que eu consegui, assim, entender a importância de cantar uma música no começo, né? De introduzir uma música no começo, de fazer uma brincadeira cantada no começo, para que possa apresentar aquilo que a gente vai
ensinar, né? E também no final, um fechamento. Então, existem várias técnicas e várias músicas e palavras cantadas que a gente pode usar no começo e no final de uma história. Então, assim, é muito interessante que cativa as crianças em querer saber e termina suave, né? Sim, 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 sim. E qual é a música que normalmente você, ou a brincadeira cantada que normalmente você faz? Eu. Pode compartilhar ou é segredo? Então, existem várias músicas que eu ouvi de outras pessoas, ouvi também no curso de contação de história a gente aprende várias músicas, mas aí eu gostei dessa, que eu assim, ela não era desse jeito. Botei o meu jeitinho nordestino e aí até na escola que eu trabalho, para onde eu vou, quem me acompanha sabe qual é a música. E aí é assim. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem legal. Muita gente vai gostar. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem legal. Muita gente vai gostar. Então, ó, de olhos bem abertos, hein? Ouvidos bem atentos, que a história vai começar. E aí eu começo a história. Então, eles já cantam comigo essa música, e quem me acompanha nas redes sociais já sabe assim. E onde eu chego, aí tia, canta aquela música. Algumas palavras a melodia, algumas palavrinhas eu mudei. Minha gente, Uhum. foi Nordeste mesmo, minha gente, eu botei o minha gente. Era diferente, assim, algumas palavrinhas. Então, eu coloquei o meu jeito. Assim, eu gosto muito de ver as minhas amigas, assim, como eu te vejo. Eu vejo, ela fez isso, essa magia, esse toque. Mas eu não gosto, assim, de fazer igual, igual. Tipo assim, ela tá imitando. Não, eu gosto de fazer do meu jeito, sabe? Não gosto de imitar muito, não. Pra não ficar aquele negócio artificial. Isso. Eu acredito que assim nós temos uma variedade muito grande de palavras cantadas, de brincadeiras cantadas, de músicas, de recursos para a gente utilizar. E eu tenho observado que cada contador de história realmente tem a sua. Já assisti lives suas de contações de histórias no sábado à tarde e eu fiquei me deliciando com suas músicas. Por isso que eu fiz questão de colocar no roteiro para compartilhar, porque eu acho bem animadinha se dá para a gente cantar e eles pegam rapidinho a letra também, né? Ô, Carbelli, o que foi que te inspirou? Ou como começou o seu trabalho? O que te levou a querer compartilhar conosco o que você faz, a sua missão? Primeiramente, eu tive muita dificuldade de aprendizagem. Então, era criança que eu demorei muito a aprender a ler. Eu tinha vergonha de ler para as pessoas da sala. Então, essa missão de contação de história veio trazer esse incentivo, incentivar as crianças a lerem, as professoras a querer contar histórias. Então, incentivo as minhas amigas a aprender também a contar histórias. E isso ajuda muito nos conteúdos, a gente liga muito. Eu sempre gostei de contar uma história. Pronto, os três porquinhos, trabalhar animais, trabalhar o numeral 3, trabalhar. Então, eu sempre gostei de colocar a história dentro dos conteúdos e os conteúdos dentro das histórias. Então, eles aprendiam brincando, né? E ouvindo e cantando as músicas. Então, assim, é muito bom a gente aprender, né? E a gente aprende muito mais ensinando. A gente tem as duas partes, né? A gente aprende quando ensina e a gente ensina quando aprende. Então, Exatamente, Carvelli. Assim, eu tenho observado assim, o teu crescimento, a tua desenvoltura, o aperfeiçoamento que você fez no decorrer, desde assim, de quando eu te conheci para cá. E você está sempre procurando fazer sua reavaliação, dar uma nova cara ao seu Instagram, vendo assim, inclusive a sua visão empreendedora dentro da contação de história, que eu já observei que você tem, que você traz e acrescenta para a gente, mesmo sendo algo que você faz de coração, algo que eu vejo que tem muito o dom, assim, dentro de você.
e pelo prazer das inúmeras lives que você já participou como convidada e as suas que você mesmo fez com convidados, que eu acho lindo e eu acho incrível assim essa troca e essa construção, essa sua evolução. Sendo assim, nesse tempo de Instagram, quais foram os teus maiores desafios? Os maiores desafios, o tempo é um desafio enorme para quem trabalha, né? Tem uma escola e vai, né? Quem trabalha em várias escolas, eu trabalho o dia todo numa mesma escola, então dentro da pandemia, a gente tinha tudo online. Então, eu tinha. Interessante, em casa eu tinha mais tempo de gravar os vídeos e fazer as histórias para a escola. E agora que eu estou na escola, é tão corrido lá que não tem como eu gravar. Então, está sendo um desafio muito grande a questão de tempo. A princípio também, o incentivo teve um incentivo da família, de amigos, da escola que eu trabalho, mas também teve momentos que eu precisei, assim, graças a Deus a gente tem esse grupo que a gente se une, né, tia Jais? Que a gente se une e a gente vai compartilhando, a gente vai comentando, e isso é um desafio muito grande, que as pessoas simplesmente só curtem e às vezes não bota comentário. Então, para a gente é importante para que o que a gente coloca vá mais longe para outras pessoas. Então, o desafio hoje é que as pessoas, além de olhar, não só olhem, mas compartilhe, incentive, curta e comente. Então, é muito interessante isso, né? Para nós que estamos no Instagram. E para o nosso trabalho ir além, né? Para o conhecimento que a gente passa para as pessoas possam ir para mais pessoas. E tudo isso faz a diferença, sabe por quê? Porque a partir do momento que você escuta, você lê um comentário aqui, lê ali, vê o que é que você precisa melhorar, vê em que é que você está acertando, a gente consegue pensar caminhos, estratégias através do comentário de vocês, através da participação de vocês que nos seguem, que estão aqui hoje assistindo essa live numa quarta-feira à noite, graças a Deus. E que bom que vocês estão aqui participando, sempre perguntando, sempre deixando a sua contribuição. Isso é de extrema importância para cada um de nós que está aqui compartilhando o nosso conhecimento, compartilhando o talento, a expertise, o que for. Mas aqui, aquele tempo que a gente perdeu, o que a gente investiu produzindo conteúdo, a gente precisa ter um retorno de saber se a gente está alcançando ou não. E isso é de graça. A curtida, o compartilhamento, o salvo. Não vai cair o dedinho de seu ninguém. Isso vai estar ajudando a coleguinha ou o coleguinha a alcançar o objetivo dele, que é tocar mais vidas, alcançar mais pessoas. Em quem você costuma se inspirar para escrever e pensar suas apresentações? É, minha mãe é a primeira pessoa que ela sempre está comigo em todos os momentos. Ela está aqui e ela está em oração. Toda vez que eu estou em uma live, minha mãe está rezando. Então, assim, quando eu estou gravando, ela está rezando para que dê certo. Então, assim, minha mãe é uma incentivadora e ela foi uma das pessoas que, quando criança, ela contava história para eu dormir. Então, é assim, foi uma das coisas que eu tive vontade de contar. Comecei a pensar, eu vou contar a história para as crianças dormirem. Na hora de dormir, a mãe coloca. E realmente no começo foi assim. As mães colocavam as histórias para as crianças dormirem, elas adormeciam me ouvindo. Então era muito assim, foi muito bom para mim esse essa troca, né, das mães virem para me dizer: "Tia Belle, minha filha está dormindo e lhe ouvindo". E eu fiquei muito feliz. Também as próprias crianças, elas vão mostrando a necessidade delas, do que elas querem. Então, isso também, eu vou buscando aquilo que elas querem. E também outras pessoas, como a própria tia, né? A tia Jaisa, Ah, é. Então, assim, a gente vê pessoas que estão se destacando, se crescendo. Eu disse, quando eu crescer, eu quero ser assim. Igual não, né? Que eu não vou colocar meu cabelo de louro, que ela é linda, maravilhosa. Mas assim, a gente vai aprendendo com a outra e vai colocando nosso jeitinho nas coisas. Então tem tanta gente especial. A própria tia Tati, a minha professora,
de contação de história, ela é de São Paulo, então ela vem, ela assim, ela acompanha meu trabalho e ela vem trazer sempre algo para me ajudar, para não me deixa solta. Olha, você podia fazer assim. E às vezes eu pergunto a ela, eu tiro dúvidas com ela, porque a gente nunca está completo, gente. A gente não é perfeito. Então a gente vem sempre querendo melhorar a cada momento, né? Para que nosso trabalho seja melhor para as pessoas que estão vendo, as crianças. Então, o maior desafio foi o presencial, principalmente aniversários, que eu fui convidada para aniversários. E aí é um desafio, porque tem crianças que gostam de pegar Maria e não querem soltar Maria e não queriam que deixar eu contar a história. Então, assim, são coisas que eu tô aprendendo dia a dia, como lidar com essas coisas. Então, eu já pego outra coisa, dou para a criança, ela fica segurando enquanto eu tô com Maria. Então, vai todo, né, desenrolar para que eu possa fazer meu trabalho. Então, assim, tem muitas pessoas que eu olho. O tio Val, as músicas dele, gosto demais das músicas dele. Então, tem outras pessoas também que eu sigo nas redes sociais que me incentivam, que motivam, assim, eu quero também cantar. E também eu posso levar o trabalho dele também em outros lugares, né? O, o Julinho Sertão, que eu conheci, que foi um dos professores da escola da Tia Tati. Então, assim, são pessoas que me. A tia Joyce. Então, todas essas pessoas, assim, que fazem parte da minha formação. Vocês que convivem comigo fazem parte da minha formação, porque eu aprendi demais com vocês. Isso mesmo. Eu abri os comentários porque minha mãe, ela também, quando eu abro uma live, ela vem, é uma grande incentivadora. Eu disse, eu vou abrir, porque se manhã tiver vendo que está aberto, com certeza ela vai botar. Eu também, eu sou a mãe dela. E eu acho tão lindo isso, esse carinho de mãe, esse carinho, essa atenção, essa oração, que eu costumo muito dizer que é joelho no chão e oração. E a oração da mãe, a bênção da mãe, ela é muito poderosa sobre todos nós. Eu creio muito nisso. Amo ser abençoada diariamente e gosto muito de espalhar essas bênçãos também a todos que eu encontro, porque aquilo que a gente recebe com amor, recebe com carinho, ele frutifica com certeza. E bênção de mãe, gente, não tem nem o que dizer, não é isso? Mas, Beli, amei, mãe. O momento que eu acho que todo mundo está esperando. Nos apresenta um pouquinho os teus recursos, o teu jeito de contar e encantar na missão infantil. Então, eu trabalho numa escola, como você me apresentou, eu sou consagrada católica da Comunidade Doce Mãe de Deus, e eu tenho a graça de trabalhar numa escola católica. Então, para mim, a evangelização faz parte do nosso dia a dia. Temos uma capela, onde todos os dias vamos para a capela, fazer oração antes de começar a estudar, antes de começar a contar uma história. Então, eu me preparo em oração para poder fazer aquilo que é minha missão. Então, o ensino é uma missão para mim, a contação é uma missão para mim. Então, não pode ser de qualquer jeito. E a primeira coisa que a gente faz lá na escola é a oração. E quando eu comecei no Instagram, eu tinha maior vergonha, gente, de estar aqui. Então, Maria é a minha companhia nas lives, né, Maria? Paz e bem, pessoal! Oi, tia! Tia já! Paz e bem, Maria! Cheirão, cheirão! Serão, serão, Maria! Olha só. Então, Maria, ela ficou comigo nas lives, né, Maria, para eu não ficar sozinha. E Maria é aquela que motiva as crianças, motiva as pessoas. Ela é muito alegre, não é, Maria? É meu xodó. Então, eu comecei com Maria em vários momentos dentro da evangelização. Antes mesmo de ser professora, eu ajudava na catequese, na pré-catequese, e sempre levava a Maria para contar histórias comigo. Antes de eu sonhava em ser uma contadora de história como professor, né? Mas Deus já trabalhava isso dentro de mim, então é uma coisa que eu já gostava de fazer.
Então, Maria, ela gosta muito de cantar, de contar histórias comigo. Eu conto histórias para ela, então ela também participa, né, nos momentos de comentários, ela comenta. Então, é muito interessante, é muito legal estar com Maria. Obrigada! Que bom. Maria, um beijo, Maria, pra ti, Maria. Que bom. Deus abençoe vocês! Amém. Seja muito bem-vinda, Maria, ao nosso café pedagógico, Maria. Sejas mais e mais abençoada. Então, Foi com Maria que você tirou a sua timidez, foi vencendo sua timidez. foi com Maria que ela me ajudou muito. Então, esse ano a gente teve projeto bíblico. Então, a gente fez uma Bíblia gigante e a gente trabalhou sobre a gente teve o recurso da caixa, que é uma caixa. A gente pegou uma caixa e aí a gente fez essa Bíblia. A gente contou sobre a Bíblia, a origem da Bíblia, que ela é uma biblioteca. E aí a gente colocou a imagem de vários livros dentro dessa Bíblia, mostrando essa biblioteca. Aqui. Então, para quem trabalha com catequese, olha só. Então, aí a gente coloca o Novo de um lado e o Velho Testamento. Dentro dessa Bíblia, eu sempre coloco uma surpresa daquela história. Então, eu usei várias vezes essa Bíblia. Que aí eu coloquei avental. Esse avental aqui, ele é neutro, marrom, com azul. E ele tem, olha, ele tem essas preguinhas. Por que eu coloquei preguinhas? Porque eu coloco pregadores. Ó, tá vendo? E aí os pregadores vai ser colocado no decorrer da história. Essa história aqui é de Noé, Arca de Noé. Então eu coloquei os pregadores, ó, para segurar as imagens que são impressas. Essas daqui estão Deu uma travada, gente. Eu não sei se foi só no meu ou no de... de nada. Vocês estão vendo, gente, bem direitinho. Aí aqui, como eu falei, existem a caixa, que você pode fazer uma caixa, colocar surpresas dentro dessa caixa. O que será que tem dentro dessa caixa? Então, eles amam, são muito curiosos. Então, eu coloquei, ó, pregadores. Então, pregadores são ótimos para vários momentos, várias situações. Então, esse avental dá para trabalhar várias histórias. E aí, eu ganhei, gente, bonecos. Os bonecos, olha, Adão e Eva. Adão e Eva. Olha só as folhinhas, que engraçado. Ó, é da loja Católica Kids, Castelo Católico Kids. E aí também tem a tia Joyce me ensinou o guarda-histórias. Não sei se vocês já conheciam o guarda-histórias. Então aqui você vai guardar a história. Eu tenho, Beli. Tem o guarda-história, que legal. Então você vai abrir e a história vai sair aqui de dentro. E aí, Amo, amo, amo. não é, né? Muito legal. Ah, eles gostam demais. E aí eu Muito pude legal, muito divertido, bem colorido. E eu uso muito ele no mês de folclore. muito bem. E ele, olha, eu não consigo achar uma sombrinha colorida. É difícil achar. Eu achei essa de frevo, que é pequenininha, cabe na minha caixa, que eu tenho uma malinha, que eu fiz de caixa também. Ó, eu tenho uma mala que eu cobri com feltro. Eu gosto dessas coisas de fazer as coisas. Eu mesmo faço. Aí aqui, ó, eu antes fazia para vender, assim, as minhas amigas, as pessoas de outras escolas me encomendavam coisas. Aí eu, por que eu não vou fazer para mim? Eu vou fazer para mim. E aí, olha, abre a caixa, uma caixa de sapato. Peguei uma caixa de sapato, olha, e fiz uma mala, tá vendo? Cobri com feltro. E aí dentro dessa mala, o que será que tem dentro dessa mala? Então, dentro da mala pode ter livros,
Pode ter fantoche e pode ter também palitoches. Palitoches, gente, o que é palitoches? Olha, com palito, você pode colocar as imagens no palito e contar as histórias. Deus fez a lua, Deus fez o sol. Então, você pode usar os palitos. Que lindo. Aqui é o é, EVA com glitter. Ó. Lindos. Então, você pode contar. E eu usei isso aqui com um Ah, poeta na live, que ele foi contando a poesia dele e eu fui dramatizando. Foi bem legal. seu celular aí, por favor. Pele, é porque aqui tá cortando. Aí eu tô tentando diminuir tudo que tiver usando a internet para eu conseguir te ouvir. Mas para você, continuou a live? Eu tô conseguindo me ver e tô te vendo. Ah, agora voltou. Voltou sua imagem. Ah, Voltou. obrigada. Graças a Deus. Então, vocês estão Pronto, eu estava conseguindo. conseguindo te ouvir. Pronto. Outra coisa que eu aprendi com a escola da Tia Tati foi o uso das luvas, que eu até mostrei ao professor Carlos, que ele não sabia com relação às luvas. Espera aí só um momentinho que eu vou pegar aqui. Olha, gente, Eu aqui, amo as lutas de contação de história. Amo. olha só, as luvas. Você vai colocar ao contrário, certo? É assim. Você vai colocar na sua mão ao contrário. Sua mão ao contrário. Você vai colocar na palma da sua mão. Os bichinhos. É, Isso. deixa eu ver aqui como. Isso. Ele aparece pra gente direitinho, Carvelho, quando a gente coloca ele na palma da mão. Pronto, aqui tá na palma da mão. E aí eles vão colocando, ó, Aparecendo. vai aparecendo. Esse daqui tá de Esse é frente. pra Arca de Noé também. Esse daqui é um livro, é a Festa dos Animais. Mas pode ser usado na Arca de Ah, Noé também. Pode falar sobre a criação de Deus e pode usar os animais, né? Contar histórias, parábolas que venham trazer uma mensagem com relação aos animais, né? A educação infantil aprende muito com os animais, o comportamento dos animais, a ovelhinha, que ela não escuta direitinho, ela precisa ser orientada. Tem crianças que precisam de uma orientação em todos os momentos. Então, existe diferença entre os animais. Esse aqui é muito bravo, né? Mas não precisa ser bravo todo momento. Então, a gente pode ensinar as crianças, orientar o emocional dela através dos animais, né? Através dos da personalidade, do jeitinho de cada animal. Então, é muito legal o uso das luvas. Eu tinha luva da história bíblica, mas aí é os tipos de Bíblia. Mas eu não achei, porque é tanta coisa que termina a gente guardando, salvo de guarda. E aí tem o chapéu, que a gente pode colocar coisas dentro e apresentar a história dentro do chapéu, né? Vai tirando dentro do chapéu. Pode colocar. Esse eu nunca usei, não. Pode usar o chapéu também para contar a história. Pode ser que tenha uma história aqui dentro. Tem uma história dentro do chapéu. E quando coloca o chapéu, você vai lembrar da história. Entende? Você vai lembrar da história assim que colocar o chapéu. Porque esse chapéu é o chapéu das histórias. Então, você quando coloca, você vai. Agora eu lembrei. A história começa assim. E aí você coloca a história que você quer contar. Então, tem várias, assim, Isso mesmo. eu sempre gosto de variar. Cada vez que eu vou contar, eu não vou, quero contar do mesmo jeito, com relação às coisas que eu vou usar. Uma vez eu uso a mala, outra vez eu uso o guarda-mensagem, né? É, o guarda-história, outra vez eu Guarda história. guarda-história. E aí, ó, eu achei essa aqui gigante, colorida, ó. Já é diferente. Então, quando eu acho assim, eu já guardo, eu quero, eu já pego pra. Linda. E aí vocês podem usar com todas as histórias que você queiram contar com relação a tanto a parte bíblica
quanto a parte de literatura infantil, as histórias cantadas. Vocês podem também usar esses recursos. Eu tenho também Isso mesmo. a lata também, eu gosto de usar a lata. A lata de histórias. É, tem a lata de história que eu fiz esse aqui do Pai do Céu. E aí dentro dela, você vai tirando as histórias, né? Número 1, que é as promessas de Deus para nós. A segunda promessa. E aí você vai lendo. Então, é muito bom, assim, variar para a criança ver algo novo, algo diferente, né? E aí pode usar a mesma lata, pode colocar outra história dentro. Então, são vários recursos que podem ser utilizados. Eu tenho esse aqui, olha, que é uma bolsa. Ai, que fofo. É, esse aqui é o grande peixe que ele engoliu quem? Jonas. Ai, E aí, ai, socorro! Socorro, que gente! fofo. Socorro, gente! Socorro! E ele vai ser engolido pela baleia, ó. Quero essa bolsa. Quero os donas. Pois É do é, castelo, é? no Castelo Católico Kids. Olha só que lindo. Amei. E aí eu uso ele, o Jonas, com outros personagens. Outros personagens. Eu tenho o Jesus também, coração de Jesus, aqui. Eu tenho Jesus assim, coração de Jesus. E tenho Jesus também como fantoche. E aí, eu não uso muito ele, porque eu não sei fazer voz de homem assim, sabe? Eu coloco dublagem, eu coloco uma música e eu vou dublando aquela música, como se ele estivesse cantando. Porque aí eu acho mais interessante usar uma voz diferente da minha. E aí, olha, Jesus, Deus abençoe! Deus abençoe você! Amém. Amém. Aí tem Que Jesus, lindo. Jesus, ele é Que lindo. Jesus. Jesus, ele tá assim. Aí o Pai do Céu, eu já fiz o Pai do Céu de EVA, porque o Pai do Céu, ele tem a barba branca, que é o Pai do Céu. Então, esse aqui representa Jesus, que ele tem a barba marronzinha. E aí, o Pai do Céu, ele tem a barba branca, que ele é muito velhinho, sabe? Pai do Céu. Mas ele é um paizão. E aí, o Pai do Céu, ele tá de. Olha aqui o Pai do Céu. Olha. E esse Pai do Céu eu uso com a lata, que é as promessas do Pai do Céu. Eu fiz esse vídeo no Dia dos Pais, porque são muitas crianças que não convivem com os pais, às vezes nem sabem quem é o pai. E aí, tia, é um dilema com relação a isso nas escolas. E aí eu disse: você tem pai? Sim, existe um Pai do Céu que te ama muito. Então, aí eu enfatizei isso. Esse pai que te ama, você tem um pai, sim. Então, aí eu coloquei essa história como as promessas de Deus para cada um de nós. Todos nós temos um pai, né? Independente do nosso pai que nos criou, que ajudou a nos gerar, e tem aquele pai do céu. E aí eu fiz esse pai do céu. E aventais, como eu coloquei, eu usei também um varal de histórias. Alô? Tem alguém aí? Tem sim. E aqui, olha, Um varal de... mas aqui tem vários aventais do tamanho de uma criança, como se fossem roupinhas, ó. E aí eu Ai, meu Deus. coloquei a imagem que eu queria. Antes a gente colocava nas crianças para elas participarem da história. Como na pandemia não pode ficar passando de mão em mão, colocando, tirando de criança, botei um varal de um canto a outro, ou pedi para duas crianças segurarem o varal, coloquei e fui contando, colocando as histórias com os pegadores de roupa. E aí eu fui contando a história e colocando no varal de histórias. No varal mesmo, gente, no varal de roupa. Então, aí você faz o avental, coloca a imagem que você quer e vai colocando no varal.
e vai contando a história. E no final, toda a história vai estar no varal. E no final, você chama as crianças para tirar uma foto, registrar aquele momento. Então, eles chegam em casa encantados, ficam falando para a mamãe o que foi que eles aprenderam. Então, eles fazem parte dessa história também, né? Participam. Colocar eles, então, para fazer também como uma dramatização com eles, né? Como É, teatrinho. sim, Ai, Vera. seria assim. Colocava, como é, como eu sou contadora de história de toda a educação infantil, eu não tinha como passar esse avental para cada criança, porque ia ser várias turmas. Mas o ideal é que, se você tem uma turma fixa, passa para ele levar para casa, cada um com um bichinho, com. Então, assim, o bom é que eles participem também desse momento feliz, né? Que eles. Pode ser também. Se não, pode guardar para outro momento, né? Aí você bota o álcool gel e guarda, deixa secar novamente para que outra turminha possa utilizar. Pode ser colocado neles? Pode, mas também pode colocar no varal. Pode pedir para eles colocarem no varal, então eles vão colocando as roupinhas no varal, usando os pegadores, né? E vão me ajudando a contar a história. Então, dentro da mala, eu coloquei todas as roupinhas que tem dentro as imagens ilustradas do que eu vou contar. E aí cada criança vai pegando essa roupinha e vai colocando no varal. E eu vou contando a história. Pronto, se a gente fosse E eu aqui anotando. e se a gente fosse utilizar as músicas cantadas, por exemplo, a barata diz que tem 7 saias, então tirava as 7 saias, cada criança pegava uma saia e pendurava. A barata diz que tem, né, um sapato, aí pegava a imagem do sapato, pendurava, um sapato de EVA. Então, assim, pode ilustrar a, o livro, né, a história, e as crianças tirarem da mala e colocarem penduradas. Então, assim, você pode trabalhar o varal de histórias com as crianças, né? Com as crianças participando desse momento. Gostei, gostei, até porque a gente tá, assim, pelo menos aqui, segunda não, quarta-feira, nós estamos retornando, tendo esses meninos de novo, de forma ainda de rodízio, em sala de aula. E toda inspiração que chega assim, eu acho muito bem-vinda. Por isso que eu pego logo, puxo logo minha bic logo para resistir. Porque é algo que a gente pode pensar como outras possibilidades e ir adaptando essas inspirações, né? E graças a Deus, eu vejo muito assim, que tudo que é dito, tudo que é liberado, a gente consegue fazer uma adaptação e aplicar na nossa sala de aula, sem nenhum problema. Inclusive, as próprias histórias, os próprios recursos que você nos apresentou hoje, eles são riquíssimos. O guarda-chuva de histórias, o guarda-histórias, ele é maravilhoso. Eu uso ele sempre assim no mês de agosto, no período do folclore, que eu costumo dizer que para cada cor é um personagem diferente. E ali eu vou contando as histórias. Foi uma maleta, não foi? Porque Foi. na hora eu estava picotando, A mas foi uma caixa maleta, não foi? foi é uma caixa de sapato que eu cobri com um feltro e fiz uma maleta. Ah, Uma mala. Uma sim, mala sim, comprida. sim, sim. Eu amei a sugestão também para se trabalhar. O chapéu eu nunca tinha usado na vida. Eu amei a história do chapéu. Também uma sugestão incrível, uma inspiração incrível para a gente. Quando a gente encerrar, que eu salvar, eu vou assistir, porque durante a prestação dos recursos, eu acho que minha live caiu. Como você ficou, a gente conseguiu, tipo, eu voltei, minha conexão caiu, eu voltei, sem partir. Aí eu quero ver se realmente ficou tudo que foi mostrado, porque eu acho que a gente tem aqui recursos riquíssimos, não apenas para quem vive no meio da missão infantil, mas para quem gosta de criança, para quem se apaixona por criança, para quem é mãe e tem filhos assim em idade dessas contações que a gente tá vendo hoje, são recursos incríveis que a gente pode usar e que a gente pode ir aprendendo cada dia mais, né? Então, mas eu vou deixar você finalizar a sua apresentação, que eu estou aqui me deleitando.
Não, eu acredito que eu já tenha mostrado tudo. Quando eu vou trabalhar com músicas ou histórias, eu tento tirar de dentro da história aquele personagem. Quando eu fui trabalhar a história do burrinho, de Julinho Sertão, aí eu usei o burrinho. Então, assim, eu já ganho bonecos de alunos meus, assim. Eu ganhei a galinha pintadinha, eu ganhei um cachorro de pelúcia, um ursinho de pelúcia, um coelhinho. Então, eu vou guardando e vou usando nas histórias. Então, assim, aí os recursos. Eu vou contar a história do burrinho com ele segurando ele. Então, assim, as crianças amam animais, né? E, assim, a visualização daquele que eu estou falando. Então, assim, tem criança que é muito visão, né? Então, elas estão vendo aí, elas vão prestar mais atenção naquilo que eu estou falando. E gostam de pegar, né? Então, assim. Gosto muito. E existe uma Eu acho diferença, lindo. né? A contação de história e para mediação de história. Então, assim, eu achava que contação de história era só pegar o livro e ler, 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 ler. E não é assim, né? Como a gente aprendeu. Então, a mediação de história, você vai pegar o livro e vai contar essa história mediando naquela leitura para a criança. E a contação de história é com suas palavras, com seu jeitinho, daquilo que você fixou dentro. Então, assim, interessante que eu assisti uma live que a gente estava aprendendo como memorizar. E aí tinha um senhor que ele achava que não ia conseguir memorizar a história. E a professora ficou: Me diga aí o que você viu. Você viu o quê? Eu vi isso, vi aquilo, aquilo outro. E ele começou a contar a história do jeito dele. Já contou a história todinha. Então a gente se preocupa muito em querer contar do mesmo jeito que está ali. Ele não precisa ser daquele jeito, né? Tem que ser do seu jeito. Verdade, verdade, Carvalho. Eu gosto muito de realizar a mediação de leitura, mas eu sou apaixonada pela contação de história, de verdade. Porque, assim, na contação de história, eu dou a minha voz, eu dou o meu jeito para contar aquela história. E na mediação, normalmente, eu preciso ser um pouco mais fiel ao texto do livro, né? Mas, assim, eu acredito que hoje a gente consegue já mexer nos dois tipos e viver nesse meio, né? Mas, Carbele, a gente quer te agradecer pela tua participação aqui hoje, pelo teu sim ao nosso café pedagógico, por ter ficado aqui segurado a live enquanto eu estava aqui picotando ou caindo. Eu acho que até no meio da live tem eu, amor, desliga teu celular, que eu saí tentando cortar aqui tudo que tivesse utilizando para ver se a gente voltava. O seu trabalho, ele é riquíssimo, ele é belíssimo. Inclusive, eu vou abrir aqui de novo, ativar aqui os comentários de novo. Nos dá, assim, nos enche de esperança, de verdade, nesse meio do encantamento infantil. Sobretudo na sua propagação da palavra de Deus para crianças, que é um sonho, um encanto que eu tenho dentro de mim em relação a esse mundo de contação de histórias. Então, que sejas mais e mais abençoada, que possa alcançar mais e mais vidas. Afinal de contas, o seu trabalho ele tem influenciado gerações, porque essas crianças elas vão crescer conhecendo a palavra, conhecendo essas histórias milenares. E vão se lembrar que foi você, foi tia Belle que me contou, foi tia Belle que me apresentou. Então, que Deus continue te abençoando em todo o tempo e muito obrigada pelo seu tempo hoje. Ah, eu que agradeço. É uma honra, como eu coloquei nos comentários lá do meu Instagram. É uma honra estar aqui. Eu te admiro demais. E seu trabalho, né? E assim, eu comecei assim, um ano passado, um ano só dentro do Instagram. Eu tenho muito o que aprender. Então, tudo que eu vejo assim, eu fico assim, querendo saber mais, querendo, né, ver cada um o que está fazendo, para até me motivar a não parar. Porque às vezes tem momentos que a gente dá aquela tristeza assim, sabe? Querer parar. E quando eu vejo que tem criança que tá. Teve uma criança que me parou e disse: Tia Beli, você não vai me contar a história, não? Quando eu não deixei uma semana de gravar, ela já perguntou: Tia Beli, você não vai mais gravar, não? Não vai mais contar? Então, eu disse, meu Deus, eu não posso parar. Tem alguém que espera por uma história. E aí eu quero Isso agradecer. mesmo.
Eu quero te agradecer por esse convite. E espero você no meu Instagram. A gente Isso mesmo. e E quem não conhece, visita lá o @Carbele Oliveira. Vem conhecer esse trabalho lindo e riquíssimo para criança. Tem YouTube também, Tia Belle? Adélia Oliveira. Então, as histórias que eu conto para a escola que eu trabalho, eu não posso colocar com a farda. Então, eu reconto a história e aí eu coloco no meu Instagram, no meu YouTube para ficar guardado, um arquivado, sabe? Então, assim, lá na Uhum. escola mesmo, as próprias professoras utilizam o meu YouTube para contar histórias, para passar as histórias para as crianças. Então, assim, é interessante eu deixar lá guardado para quando alguém precisar, eu quero uma história sobre o burrinho, eu quero história sobre a pipoca, eu quero história sobre. Então, tá lá arquivado. Quem quiser utilizar, você quiser utilizar alguma das histórias que eu já tenho gravado, pode utilizar na escola que você trabalha. Então, você pode Ai, colocar na televisão para as crianças assistirem. Então, Carbélia Oliveira, se inscreve lá. E aí você olha a história que lhe interessar, seja história bíblica, seja história de Santa Clara, né? Seja uma história de algum livro que eu tenha ganhado, que eu contei. Então, vocês estão abertos e livres para mostrar para as crianças ou reconhecerem. que lindo, velho. Eu até anotei aqui, Carbele Oliveira. Eu vou procurar, porque quero muito prestigiar seu trabalho na outra plataforma também. Para quem está aqui, que é seguidor de Tia Carbele, que não conhece ainda, eu sou do Conta aí, Tia Jaísa, tá? Ou visita o meu Instagram, que é o @Tia Jaísa, vem conhecer um pouquinho dos inúmeros cafés pedagógicos que a gente tem vivenciado aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas. Um beijo grandão para vocês que foram guerreiros e ficaram aqui conosco, sobrevivendo às nossas falhas de internet. Mas é isso, o mundo virtual é isso mesmo. O mundo online hoje é assim mesmo. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Belle, muito obrigada. Obrigada, Até Deus a abençoe próxima. vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Amém. Deus Tchau, te abençoe. tchau. Muita saúde. Próxima semana nós começaremos com um mês muito especial, onde teremos crianças contando histórias pra gente. Então fica ligadinho, que são IGs infantis, voltados para a literatura infantil. Beijo grandão a todos vocês, muito obrigada. Sandra, maninha, um beijo grande para a senhora, um beijo grande para Sandra, para Dicas Pedagógicas de Pernambuco, para Érica Maia Lins, para a professora Luziane, Ana Silva, todos vocês, ao escritor Jomar, a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta noite. Um beijo grandão e até o próximo café. Tchau, tchau, tchau!